Programa Sociedade Solidária de volta, na edição de hoje apresentando os principais destaques do 9º Encontro Nacional do Terceiro Setor, realizado em Belo Horizonte, Minas Gerais, promovido pela Fundamig, contando com o apoio de diversas instituições, entre elas a LBV. Esse encontro reuniu organizações que se dedicam aos mais diversos assuntos, e um daqueles que esteve em pauta foi justamente o tema da educação. Dentro dos grupos temáticos que foram formados para debater a respeito dos principais assuntos que mobilizam o setor social, esteve a educação. Nós conversamos com o coordenador deste grupo temático, que realizou uma série de debates aqui no evento, o professor Antônio Cabral. Ele é um dos conspiradores mineiros pela educação, fala com a gente a respeito desse movimento que, de forma criativa, tem procurado enfrentar os desafios da educação pública de Minas Gerais e que são também do Brasil. Bom, primeiramente agradecemos ao senhor por falar conosco aqui nesse evento a respeito desse tema tão importante. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, Daniel, nesse 9º Encontro Nacional do Terceiro Setor. O que significa, o que é essa conspiração que acontece nesse momento aqui em Minas Gerais? Diria que a conspiração é um movimento da sociedade organizada com o objetivo de melhorar a qualidade da educação pública de base fundamental de nosso Estado. Alinhada a conspiração com o movimento nacional Todos pela Educação. Então, nascemos quase que no mesmo instante. Então, estamos aqui trabalhando no nosso Estado de Minas Gerais em torno da educação pública de base. Quem são esses conspiradores? Posso dizer que são instituições que conglomeram, em primeiro instante, macro parceiros do segundo setor, que é o setor da iniciativa privada, o setor do mercado, e aí nós falamos na Associação Comercial de Minas Gerais, falamos na Câmara dos Dirigentes Lojistas, falamos na FIENG, falamos no Sindicato das Escolas Particulares, falamos das universidades particulares, falamos dos voluntários também, no segundo setor. O terceiro setor, o setor fundacional, também associações, institutos e organizações não governamentais no terceiro setor, voltados para a Secretaria de Estado da Educação, as secretarias municipais de educação, que têm, vamos dizer assim, sob sua responsabilidade a educação pública de Minas Gerais. São conspiradores, então, no melhor sentido da palavra. Eu diria que sim, dentro desse propósito de a conspiração como um movimento positivo, um movimento que eu diria de conjugação de espíritos, de esforços, de ideais, nesse cuidado que temos que ter com a formação da nossa infância, da nossa juventude, da nossa sociedade, o nosso patrimônio espiritual da própria nação que somos nós, os cidadãos. Bom, e dentro desse tema, a melhoria da qualidade do ensino no país, ainda mais considerando a realidade das escolas públicas, onde está a maioria absoluta de todas as crianças que estudam, quais são as estratégias que a conspiração identificou como necessárias para conseguir melhorar esse quadro? Primeiro, eu queria dizer, estamos num país de grande extensão territorial, quase um continente, é um país grande sobre tantos aspectos e também a nossa educação pública, ela absorve nos anos iniciais 90% da população infantil e infanto-juvenil. Os números são extraordinários. Só o nosso estado temos algo em torno de 3.800 escolas estaduais, 12 mil escolas municipais, distribuídas pelas secretarias municipais de educação de 853 municípios. Estamos falando em um universo global, algo em torno de 12 mil escolas, em torno de 300 mil professores, em torno de 4 milhões de crianças e adolescentes, não é? E esta educação básica, ela é o ponto de partida para a formação humanista, para a formação intelectual, para a capacitação futura para a profissão e para o exercício da cidadania, das relações humanas, da formação do cidadão útil e consciente. Então, os números são gigantescos. Uma proposta de uma conspiração mineira, ela é uma proposta extremamente grandiosa e que certamente sobrepassará as nossas vidas diante de um tema que é recorrente, que é eterno, que é a educação.
E aí, diante de uma diversidade tão grande, a conspiração procura realizar fóruns. Queria que o senhor explicasse para a gente como é que acontece o dia a dia dessas escolas que aderem ao movimento, quais são os resultados, indicadores que foram eleitos para poder avaliar passo a passo a evolução dessas escolas, desses educadores. Cinco temas foram eleitos pelos diretores de escola como norteadores das nossas ações, dos nossos projetos. Um se refere aos próprios professores, como motivação, capacitação, reconhecimento, valorização. Outra questão também dos alunos, da sua motivação, da sua boa disposição em aprender e das perspectivas de horizontes mais distantes, como possibilidades de desenvolvimento da infância, de chegar, não é, a um campo de oportunidades que a vida possa lhe oferecer. Então, falamos dos alunos. Falamos também de uma parte extremamente fundamental, que é a integração da família com a escola, sem a qual a escola fica isolada, fica sem esse grande apoio fundamental, porque a função primeira da educação, da formação do ser, é responsabilidade da família, a escola complementa, ajuda. Então, essa integração família-escola. Quarto é a formação de um ambiente saudável, um ambiente pacífico, de respeito e de luta, de esforço, para que haja esse ambiente importante para o ensinar e para o aprender, o ambiente na escola. E o quinto, como resultante, é a melhoria da aprendizagem refletida nos índices, como o ProAlfa, como IDEB, CIMAV e outros que mensuram hoje a qualidade da educação. O movimento da conspiração, eu diria que são novos olhares, novos ouvidos, um novo ar, um novo oxigênio que sopra da sociedade, mostrando uma nova fase de valorização da educação, do magistério, do professor e da escola como instituição formadora, transformadora da sociedade. Quando o senhor olha para o futuro, quais são as perspectivas desse movimento e também os principais desafios que o senhor vê aí como obstáculos para que ele possa alcançar suas metas? O desafio não são poucos, são muitos. Primeiro, de instalar uma nova, mudar um conceito, mudar uma cultura de participação em que as pessoas ou as instituições, elas transcendem os seus ambientes individuais ou corporativos para se encontrarem todos dentro de um universo maior que a própria humanidade e a sociedade. Então, um convite à cidadania, um convite ao despertar de uma consciência de que todos juntos, unidos, buscando grandes ideais, podemos fazer muitas coisas. Mensalmente, nós vamos reproduzindo a conspiração em territórios educativos, como já temos em Vespasiano, em Santa Luzia, na Regional Norte de Belo Horizonte, na Regional Venda Nova e agora trabalhando na Pampulha. A nossa proposta da conspiração é de colaborar para também que Belo Horizonte seja a capital brasileira da educação básica. Essa é uma proposta que fizemos a Secretaria Municipal de colaborar nessa direção. O senhor falou em territórios educativos. O que vem a ser esses territórios? Diante de uma dimensão como essa do nosso estado, é importante, como uma construção de um tecido, agrupar em setores, em áreas geográficas, para facilitar esta organização da sociedade em torno de um conjunto de escolas, em torno de cada escola individualmente. Tal que, então, essa divisão em espaços, ela facilita esse primeiro trabalho mais concentrado, como se fosse uma constelação de estrelas muito próximas uma das outras, representado cada estrela, por exemplo, como uma escola. Bom, professor Antônio Cabral, agradecemos pelo senhor ter falado conosco a respeito desse movimento. A Legião da Boa Vontade traz aqui também os seus cumprimentos a essa iniciativa. A instituição tem uma rede de escolas no Brasil, escolas também na América Latina, procura no contraturno escolar atuar também no apoio às escolas da rede pública junto a essas crianças de baixa renda. Então, trazemos aqui os cumprimentos e a palavra do nosso presidente, José de Paiva Neto, que afirma que a estabilidade do mundo começa no coração da criança. Por isso, na LBV, há tantos anos, praticamos a pedagogia do afeto e a pedagogia do cidadão ecumênico. Fundamental a pedagogia do afeto, porque é uma linguagem universal, não é, que todos nós temos em qualquer país do mundo, em qualquer canto. O coração é algo comum, não é?
Sim, sem dúvida. a todos nós em qualquer ponto do mundo. Então, essa linguagem do afeto, da aproximação, da boa disposição, da boa vontade, Sim. com entusiasmo, boa vontade, né, se pode mudar o mundo. Conversamos com o professor Antônio Cabral, um dos representantes do movimento Conspiração Mineira pela Educação. Ele dirige as parcerias realizadas por essa iniciativa e que tem contribuído para avançar a educação no país. O programa Sociedade Solidária, com essa entrevista, conclui a sua série sobre o 9º Encontro Nacional do Terceiro Setor. Esse importante espaço de debates, promovido pela Fundamig, a Federação Mineira das Fundações e Associações de Direito Privado, contando com o apoio de diversas instituições, entre elas a Legião da Boa Vontade. A você que acompanhou essa série, nosso muito obrigado e também o nosso compromisso de voltar a falar sobre esses temas que, durante 2 dias, na capital mineira, reuniram aí tantos ativistas sociais, tantos especialistas ligados ao terceiro setor, justamente pela sua importância. Falar sobre o futuro do terceiro setor é falar também sobre o progresso e o desenvolvimento do Brasil. A nossa edição de hoje fica por aqui e até o próximo Sociedade Solidária.